Fala, galera do nono ano. Espero que vocês estejam bem. Vamos dar continuidade à nossa aula aí. Intertextualidade. Essa é a segunda aula do segundo bimestre. Então, o que é intertextualidade? É a relação entre dois textos caracterizados por um citar o outro, tá? Isso quer dizer o quê? Eu vou ter um texto que eu vou conseguir identificar de uma forma explícita ou implícita um outro texto que está sendo baseado em outro texto. Isso se chama intertextualidade, um texto citando o outro. Vamos seguindo aí. Então, a intertextualidade é que a gente pode perceber que ela é feita de duas maneiras. Qual é a primeira maneira? A explícita, facilmente anotada e parte do corpo do texto, geralmente apoiando-se justamente no conhecimento do senso comum por parte do leitor e espectador. Exemplo, né? A explícita, a gente quando lê um texto, a gente percebe literalmente que esse texto está sendo baseado a partir de outro. Então, aí a gente consegue identificar qual é o texto que ele está sendo baseado e a gente consegue perceber isso bem claramente, tá? Aí eu trouxe o exemplo do Shrek, presença de diversas referências de contos de fadas ou contos infantis, né? Então a gente consegue perceber isso no Shrek. Ele tem uma intertextualidade com outros contos. Quais são? Os de fadas ou infantis, tá? Citações como o filme Matrix, lendas medievais, que a gente consegue perceber explicitamente no filme. Gato de Botas, também inspirado em outra citação, em outro texto. E a Rapunzel, Branca de Neve e Cinderela e muitos outros com os personagens. Então, a gente no Shrek consegue perceber que ele foi inspirado em vários outros tipos de textos. Quando a gente faz o que? A referência. Eu vi isso aqui em outro texto. Eu lembro disso aqui de outro lugar. Então, quando a gente transporta essa imaginação que faz essa referência pra gente, a gente diz que está ocorrendo uma intertextualidade, tá? Seguindo aí. A intertextualidade também pode vir a ocorrer de forma implícita. Aí vai depender muito do olhar do leitor, espectador, para ser encontrado e muitas vezes colocado de forma inconsciente pelo autor, tá? Então, que a gente percebe através apenas do olhar do leitor espectador. Isso quer dizer o quê? Que isso vai depender de quanto de bagagem de leitura ou de gostar de assistir filmes e por aí vai, para a gente perceber, para o leitor perceber essa intertextualidade. Então, tem gente que percebe, tem gente que não vai perceber. E ele está querendo dizer o seguinte: às vezes a gente faz de forma, o escritor vai fazer, o autor vai fazer de forma inconsciente, sem perceber. Tá? Por exemplo, no filme Crepúsculo, a gente consegue ver intertextualidades de forma implícita. Primeiro, história do Drácula, referências clássicas do gênero como o Drácula, história de vampiro, tem essa referência clássica do gênero, que a primeira história de vampiro é a do Drácula. Referências como a Bela e a Fera, a Bela sendo a que não é vampira, né? E a Fera sendo que é o vampiro. Inclusive o nome o nome da protagonista do Crepúsculo se chama Bela. Então tá fazendo essa referência. E história de amor proibido, que remete a Romeu e Julieta, que é a grande história de amor proibido que a gente tem. Então houve intertextualidades aí, mas não de forma intencional. Acabou sendo de forma inconsciente pelo autor, mas a gente consegue perceber porque a gente tem um conhecimento desses outros textos aí, tá? Seguindo, agora a gente vai entrar no subcampo da intertextualidade, chamada paráfrase, tá? O que é a paráfrase? Paráfrase, em primeiro lugar, ela faz parte da intertextualidade, tá? Representa uma reescritura do texto original com novas palavras, sem que o sentido do mesmo seja modificado, né? Então a gente vai reescrever um outro texto só que com palavras novas, sem que o sentido seja modificado. Então, se a gente está reescrevendo outro texto, a gente está fazendo uma intertextualidade com esse outro texto, tá? Assim, a paráfrase é uma reprodução da ideia do autor com as palavras do
discente, ou seja, do aluno, utilizando-se de sinônimos, inversões de períodos e etc. Tá? Então, a paráfrase é uma mudança da forma de escrever uma ideia, tá? Mas a ideia está ali presente. O autor da paráfrase deve demonstrar que entendeu claramente a ideia do texto. Exemplo de paráfrase. Olha lá, o texto original. Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Olha a paráfrase que a gente que construiu, que é de Carlos Drummond de Andrade. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Minha boca procura a canção do exílio. Como era a mesma canção do exílio, eu tão esquecido da minha terra, aí a terra que tem palmeiras onde canta o sabiá. Então, eu estou reescrevendo a mesma ideia, tá? A pessoa continua sendo saudosa, só que eu trouxe outras palavras, outros sentidos, outras construções de textos. Então eu escrevi a mesma coisa de outra forma. Então toda vez que eu faço isso, eu utilizo a paráfrase. Seguindo aí, outro exemplo de intertextualidade, a gente tem a paródia. A paródia é uma imitação, na maioria das vezes cômica, de uma composição literária. Também existe paródia de filmes e músicas, utilizando a ironia e o deboche. Ela geralmente é parecida com uma obra de origem e quase sempre tem sentidos diferentes. Na literatura, a paródia é um processo de intertextualização com a finalidade de desconstruir ou reconstruir um texto. Tá? Então, o que é paródia? Paródia a gente vai se basear, a gente vai imitar, só que de uma forma cômica, com uma forma irônica, debochada. Então, é uma imitação mais engraçada sobre o texto original, tá? Vamos ver aí um exemplo de paródia. Ainda com a mesma canção do exílio. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Aí a paródia escrita por Oswald de Andrade. Minha terra tem palmares, minha terra tem palmares onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Aqui a gente vê que houve uma recriação, né? Da estrutura toda, aproveitando a ideia, sim. Entretanto, eu estou debochando, estou brincando, estou satirizando, estou ironizando a ideia principal, né? Então, a paródia seria essa imitação, mas de uma forma cômica, ok? Então, galera, chegamos ao fim. Espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê em breve.